Tudo bem, pessoal? Professora Karen, do curso Tema Sejur, e tô aqui hoje para estrear uma nova série do meu canal, Professora Karen Machado. Quem não se inscreveu, se inscreve lá, tá? E essa nova série vai falar sobre técnicas de estudo. Quem vai nos passar as técnicas de estudo vai ser o professor Medeiros, tá? Que vocês já devem conhecer, professor André Amaral Medeiros, que é professor de Direito Administrativo do curso Tema Sejur e também tem uma vasta experiência no mundo dos concurseiros. Já foi aprovado em vários concursos, também em vestibulares da Universidade Federal de Santa Maria. Então ele vai trazer para nós aí algumas técnicas, né, que vão melhorar o seu desempenho nos estudos. Tanto para quem é concurseiro quanto para quem está fazendo a graduação e tem dificuldade de se organizar, essa série vai ser extremamente importante. Professor, seja bem-vindo. Tudo bem, professora Karen? Tudo bem, pessoal? Professor, então, qual será a técnica que será tratada hoje, nesse vídeo aqui? Qual a técnica que o senhor vai nos ensinar? Bom, então, dentre as técnicas de preparação para concurso, ou também técnicas de estudo, nós trataremos hoje da chamada ficha de memória, né? Uma das principais técnicas de estudo aqui, daquilo que a gente chama de estudo ativo, então, principalmente para fazer as revisões. Ok, professor, então nos localiza a ficha de memória, onde que ela está, né? Quais nos demais vídeos, né, que o pessoal vai assistir, quais as outras técnicas que eles vão assistir. Então faça um panorama geral com esse esquema que o senhor fez aí, por gentileza. Bom, então dentro da minha preparação para concurso, eu também busquei entender mais como que funciona o cérebro, né? Então fiz também curso de memorização com Renato Alves, aí, que é um dos grandes gurus. Vou passar um pouco da teoria para vocês em relação às técnicas de estudo. Então, podemos dividir as técnicas de estudo em estudo ativo e estudo passivo. As técnicas de estudo ativo são aquelas que criam maiores conexões neurais, ou seja, vão formar uma memória de longo prazo, tão importante aqui para o concurseiro, né, buscando a sua aprovação. Então, dentro das técnicas de estudo passivo, nós temos aí a leitura, a releitura, grifar o texto, sublinhar palavras-chave e assistir a aulas, tanto presenciais quanto videoaulas. Já no estudo ativo, nós temos aí o resumo, os mapas mentais, as fichas de memórias, que serão nosso objeto hoje, né? Os simulados, a resolução de questões, os métodos mnemônicos, por exemplo, o LIMP, lá, os princípios da administração pública, as associações, por exemplo, né? O exemplo do ex-tunc, ex-nunc, lá os efeitos da anulação do ato administrativo. Então nós temos o ex-tunc e o ex-nunc. Tunc detesta, né? Isso, para trás, que retroage. Os efeitos retroagem. Nunc de nuca, que não retroage, só para frente. Né? Então, nós esse temos é o método? É o método da associação. Então nós temos na anulação o efeito ex-tunc, que vai para trás, ou seja, retroage os efeitos da anulação, e o ex-nunc nós temos aí a revogação com efeitos para frente, né? E nós temos ainda a última técnica, a autoexplicação, que seria dar uma aula, ou para si mesmo, ou também pode ser para dentro de um grupo de estudo. Então, pessoal, só para vocês entenderem, a gente vai fazer vários vídeos, né? Cada um deles a gente vai falar sobre uma dessas técnicas, né? O professor André. E nessa primeira ele vai falar sobre ficha de memória. É isso, professor? Isso. Então, como que o aluno vai fazer uma ficha de memória? Bom, a primeira coisa, então, é assistir uma aula ou, por exemplo, fazer a leitura de um material. Então, analisando aqui as nossas técnicas de estudo, vamos pegar aqui, ó, nós temos a leitura e a releitura, grifar e sublinhar. Então vejam bem aqui, nós temos um livro de Direito Administrativo, onde foi feita uma primeira leitura, depois eu faço uma releitura desse material e vou fazendo as minhas marcações, certo? Então eu vou fazer a grifagem e fazer aí sublinhar palavras-chave. Vou tomar conhecimento do assunto, certo? Um erro é utilizar isso aqui para revisões, tá? Ideal é que eu transforme isso num material próprio. Então, fazer um resumo disso, conforme o meu entendimento, e principalmente esquematizado, colorido. Isso ajuda muito em termos de memorização, porque forma mais redes neurais, porque vai fazer com que eu associe aquele conhecimento de uma maneira mais profunda. Esse material aqui, ele é fundamental quando eu for fazer as revisões da minha prova. Então, tão importante quanto fazer a leitura é fazer as revisões, né? Então, as revisões é que realmente fazem agregar o conhecimento e aumentam as conexões neurais e fazem que eu tenha uma memória de longo prazo mais forte. Tá. E aí, como é que ele vai fazer essa ficha? Ele vai pegar, sublinhou ali, né? E aí ele vai separar as palavras sublinhadas e vai colocar ali na ficha. Isso, então ele vai colocar aqui conforme o entendimento daquela matéria que ele leu,
né, destacando aqui as principais palavras-chave. Por exemplo, já com uma experiência de resolução de questões, eu já consigo saber quais os assuntos são mais abordados sobre aquele tema ali. Então eu já faço o destaque. Posso colocar uma questão de prova também dentro de uma ficha de memória. Eu coloco na frente a questão que eu resolvi e na parte de trás eu coloco o gabarito. Então eu faço um teste de memorização. Na minha revisão eu leio a pergunta, tento responder, depois analiso a resposta. Também dentro das técnicas de ficha de memória funciona bem. E aí eu vou formando o meu material até que eu tenha um material para revisões. Sim. Né? Então, realmente, assim, ó, a revisão, pessoal, ela faz milagres. Porque ela promove a memória de longo prazo, né, professor? Isso. É isso então aí. tem estudos aí, né, que existe a curva do esquecimento, que nós chegamos a perder 50% do que a gente leu num dia, no dia seguinte, professor Karen. Então é fundamental que eu faça revisões. E essas revisões de dia seguinte não são demoradas, são revisões aí de 5 a 15 minutos já são suficientes. Então, pessoal, hoje eu estudei Direito Constitucional por 1 hora, vamos supor. Em 24 horas eu vou usar essa ficha para revisar. Amanhã eu vou, entre 5 e 15 minutos, eu vou pegar e vou revisar o que eu estudei hoje. É isso? Isso aí, com certeza. Fiquem conosco aqui, vocês vão ter um ótimo desempenho nos estudos de vocês. Deixem seus comentários, suas dicas, que nós vamos procurar fazer vídeos que ajudem realmente e que agreguem a vida estudantil de todos, tá bem? Obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Beijão, gente. Fiquem com Deus, ótimos estudos, tá bem?